Ok. Então, só para lembrar, essa gravação ela fica disponível depois no YouTube. Então, quem não se sentir à vontade de ficar com a câmera aberta ou alguma questão, né, escolha, faça a sua escolha. E no final a gente também arremata a discussão e decide juntos se vai ou não para o YouTube. Na verdade, eu gostaria de falar isso. Toda sessão de discussão, ela pode ir ou não para o YouTube, a depender do nosso acordo aqui, a depender de como a gente decide. Eu faço isso porque algumas vezes as discussões, as pessoas não se sentem à vontade de publicizar isso, de expor isso publicamente. Então, a gente sempre decide juntos no final. Mas eu já aviso, gostaria de avisar no começo. A proposta hoje essa sessão de discussão, ela se direciona ao grupo de estudos do livro Anatomia Emocional, mas hoje a gente sai um pouco do livro para observar o que o Antônio Damasio chama de emoção e qual a distinção que ele faz entre emoção e sentimento. Esse salto para o livro do Damasio, ele tem um interesse em compreender um pouco como esse trânsito entre corpo e estados mentais, ou esse trânsito entre estados corporais e estados mentais, ele é feito na criação ou na elaboração sobre si próprio. É um trânsito que vai ser muito caro ao livro do Kahneman e que talvez nos ajude a compreender o que o Kahneman propõe, sobretudo na parte final da anatomia emocional, que é quando ele evoca a discussão sobre os padrões de estresse. Então, a gente colocar um pé para fora do livro para voltar com o pé para dentro do livro mais enraizado, né? Fazendo a nossa pegada se firmar de uma maneira com mais peso, né? Essa é a ideia. Eu havia programado a discussão dos capítulos 7 e 8 do livro do Damasio, né, do Erro de Descartes. Só que o que acontece? Revendo o livro, eu acho que a gente não vai chegar no final do capítulo 8. Talvez a gente não chegue nem no final do capítulo 7. Então, vamos iniciar a conversa aqui. A gente tem 1 hora de papo. A ideia não é acelerar essa discussão. Então, vamos ver até onde a gente chega. E, com certeza, a gente vai continuar isso na semana que vem, no mesmo horário, tá bom? Ladir, boa tarde. Boa tarde, Kelly. Para quem não está acostumado, nos grupos, fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas, fiquem à vontade. Obrigada. Imagina. Primeiro, assim, essa discussão ela está em um dos livros, talvez um dos livros mais conhecidos do Damasio, que é o Erro de Descartes, e vamos pensar aqui inicialmente qual é o erro, né, que o Damasio propõe nesse livro, né, de uma maneira curta e grossa. A gente tem a frase célebre do Descartes, dizendo a respeito da consciência da própria existência, ligada à frase, né? Penso, logo existo. Então, a existência ligada à nossa capacidade e possibilidade de pensamento, ou a nossa possibilidade e capacidade de ter a razão, uma certa razão sobre si mesmo. Nesse caso aqui, não é o pensamento ou a razão ou o raciocínio que explicita a nossa existência, que torna a nossa existência percebida. Mas o que vai tornar a nossa existência percebida, o que vai explicitar a nossa existência para nós e para as outras pessoas, são os sentimentos. Então, seria: tenho sentimento, logo existo. E não penso, logo existo.
É claro que quando o Damasio propõe isso, ele não está descartando o pensamento, e tampouco ele está descartando as emoções. Porque quando a gente difere emoção de sentimento, essa diferenciação é uma diferenciação, por muitas vezes, didática. Né? Vai ser bem complicado a gente pensar na experiência de uma emoção desprovida de sentimento, e o inverso também é verdadeiro. A experiência de um sentimento desprovida de uma emoção. Eu estou dizendo isso porque, aos poucos, a gente vai compreendendo que essas separações, elas nos ajudam a guiar o processo de compreensão sobre os próprios estados, elas nos ajudam a guiar o processo de compreensão sobre essa camada metafísica, ou essa camada que não é a estrutura concreta, mas ela está diretamente ligada a essa estrutura concreta, mas que isso não está acontecendo de uma forma independente. Então, essa camada da estrutura física, das respostas da nossa fisiologia, ela tem um trânsito direto com essa camada da nossa mente, essa camada desses estados emocionais, das imagens, dos signos, das projeções, dos sonhos e por aí vai. Tudo bem até aqui? Quem não dei boa tarde, Priscila, Angel. Então, seguimos. Lá no início do livro, ele começa assim, na página 126. É tão evidente a discrepância das capacidades de processamento de estruturas cerebrais baixas e antigas e das elevadas e novas, que surgiu uma concepção aparentemente sensata acerca das responsabilidades respectivas daqueles setores do cérebro. Em termos simples, o âmago cerebral antigo encarregar-se-ia da regulação biológica básica no porão, enquanto no andar de cima, o neocórtex deliberaria com sensatez e sutileza. Então, o que ele está chamando de estruturas cerebrais baixas e antigas e estruturas cerebrais elevadas e novas? Ele está se referindo às estruturas que estão localizadas em um dado momento da nossa evolução, em um dado momento da evolução do sistema nervoso. Então, a gente tem estruturas que elas são mais antigas na série temporal evolutiva, que surgiram primeiro, e é observada, por exemplo, em animais com menos complexidade em termos de estruturação do sistema nervoso central. É dessa ideia que vai surgir, por exemplo, a perspectiva do Luria de o cérebro reptiliano, o cérebro mamífero e o cérebro mamífero humano. Né? Então, que estruturas mais antigas são essas? Eminentemente, a gente se refere ao tronco encefálico e ao sistema límbico. Né? Então, essas estruturas já são observadas em outros animais, mamíferos e não mamíferos, e a gente pode adotar o tronco encefálico como uma estrutura eminentemente ligada às funções autonômicas e à regulação de funções vitais, como respiração, homeostase, e por aí vai. O sistema límbico, ele recebe esse nome límbico, porque por muitas vezes ele foi um sistema completamente desconhecido. Isso não quer dizer que ele é completamente desconhecido hoje em dia, mas era uma região do cérebro que estava ali no limbo, né? É uma estrutura que ela está mais dentro do encéfalo, né? Então tem um modelo anatômico. Né? Se eu pegar o cérebro e dividir ao meio e mostrar para vocês, eu vou ter aqui o tronco encefálico, né? Nessa porção mais inferior, e eu vou ter o sistema límbico localizado aqui no centro do cérebro. Né? Isso está lá no meio do órgão. Né?
O que acontece? Hoje, esse nome continua sendo utilizado, né? Esse sistema continua sendo utilizado, mas um outro nome que é frequentemente adotado ao sistema límbico é o nome sistema integrador. Né? E por que a gente, por muitas vezes, prefere chamar o sistema límbico de sistema integrador e não de sistema límbico? Porque sistema integrador diz respeito ao que, de fato, essa porção do sistema nervoso central, do encéfalo, faz. Ele integra processos que acontecem nessa região mais nova, que é a casca do cérebro, né? Córtex significa casca, então essa porção superficial do encéfalo. Então, o sistema integrador integra o que acontece ali, com não somente com as estruturas mais antigas, como as estruturas do tronco encefálico, como também o próprio cerebelo e toda a rede periférica, né? Toda a rede do sistema nervoso periférico. Só que existe um componente especial nessa região que a gente chama de sistema integrador ou sistema límbico, que são as estruturas frequentemente associadas à regulação das emoções. A regulação, principalmente, de respostas de luta ou fuga, ou respostas de aproximação e distanciamento. Vamos pensar um pouquinho que, para algumas perspectivas, o sistema emocional ele foi o primeiro sistema sensorial a ser desenvolvido, né? Isso é uma discussão na literatura, mas por que para algumas pessoas esse sistema emocional foi um primeiro sistema sensorial desenvolvido? Porque é um sistema que produz informações que me levam em direção a um estímulo ou que me distanciam desse estímulo. Portanto, é um sistema muito eficaz em manter a vida. É um sistema muito eficaz em selecionar adaptações funcionais, né? Então, imagine que eu vivo num ambiente, que eu tenho uma série de estímulos, e esses estímulos, eles provocam um certo prejuízo do meu sistema, né? Eu tendo a me distanciar desses estímulos, né, numa situação funcional do meu sistema. E eu tenho, por outro lado, uma parte de estímulos que aumentam a minha função, que me trazem um certo prazer, né? Então, o prazer ou o desprazer é um regulador essencial nessa perspectiva das emoções como sistema sensorial, né? Então, algo que me leva a se aproximar de um estímulo ou algo que me leva a me distanciar de um certo estímulo. Isso não necessariamente precisa ser consciente. Isso não precisa ser trazido aos olhos da razão. Isso pode ser seguido por uma espécie de instinto ou algo que a gente não vai falar hoje, mas que a gente vai falar na semana que vem, que é uma certa intuição sobre o próprio corpo. Tudo bem? Vocês estão comigo? Aqui? Fica à vontade para me interromper. Então, é nessa história que a gente está colocando os pés aqui. E aí o que acontece? Ainda hoje, a gente costuma observar algumas pessoas dizendo que o processamento das emoções é um processamento primitivo e localizado no sistema límbico, e o córtex, a casca, né, essa estrutura mais nova na evolução, é a morada da razão, é a morada do raciocínio, da tomada de decisão, do pensamento lógico, e é a morada do bom ajuste sobre si mesmo.
né? Do ajuste factual, do ajuste assim, do ajuste pragmático sobre si mesmo. Então, a camada que nos torna quem nós somos e nos coloca, em alguma medida, em uma escala de não só complexidade maior, mas também numa escala de um certo privilégio em termos de sistema nervoso. Vocês entenderam o que eu falei? Sim? Isso é uma balela. Sim? Isso é uma balela. Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu não posso considerar o sistema, eu não posso considerar a tomada de decisão, o raciocínio, o pensamento, essa morada do intelecto, essa morada da assertividade sobre si mesmo, como uma série de processos unicamente dependentes da casca do encéfalo, do cérebro. Né? Eu vou considerar essa tomada de decisão como um processo dependente de todo o organismo. E quando eu falo todo o organismo, eu não estou falando só das estruturas que estão dentro da caixa craniana. Eu estou dizendo todo o organismo mesmo, dos pés à cabeça. Sim? Então, quando vocês ouvirem por aí, o sistema límbico é o sistema que regula as nossas emoções e o córtex é a porção da tomada de decisão e da assertividade, da razão, isso é uma besteira. Né? Isso é uma besteira. Nas palavras do próprio Damásio, ele diz... Em termos simples, o âmago cerebral antigo encarregar-se-ia da regulação biológica básica no porão, enquanto no andar de cima, o neocórtex deliberaria com sensatez e sutileza. Em cima, no córtex, encontrar-se-ia a razão e a força de vontade, enquanto embaixo, no subcórtex, se encontraria a emoção e todas aquelas coisas fracas e carnais. Contudo, essa visão não dá conta do arranjo neural subjacente à tomada racional de decisões, tal como eu vejo. Não só o Damásio, mas toda uma gama de pesquisadores e pesquisadoras que escolhem uma via de entendimento sobre a razão, sobre a cognição, sobre a mente, a partir de uma mente que é incorporada, uma mente que é corporificada, uma cognição que não está situada somente no corpo, que não tem o corpo como abrigo. Então, o corpo não abriga a mente, né? O corpo, ele é o próprio gerador da mente, né? A mente só existe porque o corpo existe. E quando eu falo corpo, é todo o corpo. Todo o corpo. O meu cabelo, né? As minhas rugas, né? O meu bigode, né? A cera do meu ouvido que pode estar me incomodando. Sim? Vocês estão quietinhos? Tá tudo bem? Não gosto de sala quieta. Vocês me interrompam, tá? Aqui é para nós. Aí vamos lá. Vamos continuar um pouquinho mais. Aí ele segue assim, ó. A aparelhagem da racionalidade, tradicionalmente considerada neocortical, não parece funcionar sem a aparelhagem da regulação biológica, considerada subcortical. Parece que a natureza criou o instrumento da racionalidade não apenas por cima do instrumento de regulação biológica, mas também a partir dele e com ele. Eu vou ler de novo porque isso é importante. Parece que a natureza criou o instrumento da racionalidade não apenas por cima do instrumento de regulação biológica, mas também a partir dele e com ele. Os comportamentos que se encontram para além dos impulsos e dos instintos utilizam, em meu entender, tanto o andar superior como o inferior, ou seja, tanto o neocórtex quanto o sistema integrador.
o neocórtex é recrutado juntamente com o mais antigo cerne cerebral e a racionalidade resulta de suas atividades combinadas. Tudo bem? Talvez essa discussão ela não possa ser tão novidade assim para vocês que estão aqui, mas eu ainda percebo que existe uma força do senso comum em não reconhecer esse trânsito em mão dupla, né? E eu acho que o nosso papel, enquanto pessoas que estudam, é diminuir essa força do senso comum, né? É fazer com que essa força ela seja inibida lentamente. Mas, mais do que isso, é a gente, mais uma vez, buscar um apoio, uma baliza, que nesse caso é o Damásio, mas pode ser o Kellerman, para compreender o que essa onda de corporalistas propõe. Então, quando o Kellerman propõe que esses processos de expansão e contração, né, de aumento da excitação e diminuição da excitação, eles vão gerar não só padrões emocionais mentais ou padrões emocionais na esfera do metafísico, mas também padrões das formas corporais, ele está justamente se apoiando nesse trânsito. Ele está justamente se apoiando em um sistema que regula a si próprio a partir de estímulos do ambiente de outras pessoas e que, em grande parte, faz essa regulação a partir desse trânsito entre a vivência da camada emocional, dessa camada emocional subjetiva, dos signos, da imaginação, do pensamento, mas essa camada emocional também da fisicalidade, de como o meu corpo se ajusta ao meio, como o meu corpo se ajusta ao estímulo, como o meu corpo se ajusta a uma certa pessoa, como o meu corpo se ajusta a um certo acordo social, ou a alguma aula que eu faça. Ou como eu encontro meios de significar como o meu corpo se ajustou durante uma etapa ou um trecho da minha vida e que eu não tomei conta disso. E eu consigo agora estabelecer esse trânsito do porquê que meu ombro foi para cá, do porquê que a minha mandíbula foi para cá, do porquê que a minha pelve foi para cá, do porquê que a minha cabeça foi para lá, e assim sucessivamente. Do porquê que a minha respiração encurtou, né? Então, são esses os caminhos que a gente está tentando abrir, né? São caminhos que não vão trabalhar, não vão propor um trabalho que colocam mente e corpo em uma perspectiva dissociada, que colocam a fisiologia e essas funções básicas apartadas da nossa possibilidade e capacidade de raciocínio, possibilidade e capacidade de elaboração sobre si próprio, sobre seu meio, e a possibilidade e a capacidade de não só consciência, mas expressão da própria subjetividade, expressão do próprio senso de ser quem se é. Sim? Vamos lá. Aí ele segue assim, dizendo: com o fim de tratar essa questão, irei abordar agora as emoções e os sentimentos, os quais constituem aspectos centrais da regulação biológica, para sugerir que eles estabelecem uma ponte entre os processos racionais e os não racionais, entre as estruturas corticais e subcorticais. Então vamos pensar o seguinte: numa definição simples, direta, a gente tem as emoções
né, como a expressão da fisiologia, ou alteração da fisiologia, a modulação da fisiologia, frente a um certo estímulo, né? Que pode ser um estímulo vindo do ambiente, de uma outra pessoa, ou pode ser um estímulo intrínseco a mim mesmo. Quando, por exemplo, eu me recordo de algo e o meu coração dispara, né? O meu coração dispara, isso é uma modulação fisiológica, uma modulação autonômica, né? Isso não parte do meu desejo, isso simplesmente acontece. Então, as emoções elas vão operar nessa porção autonômica, né? Nessa porção que parte de um estímulo externo ou intrínseco. E aí a gente vai ter o seguinte, aqui que o negócio começa a ficar embaralhado. Aqui é o babado. A gente tem duas perspectivas, dois caminhos possíveis para estudar as emoções. Um caminho é o certo e o outro é errado. Um caminho é o mais o mais aceitável, eficiente, funcional para mim, e o outro não. Não, são dois caminhos, né? A gente tem evidências e pessoas que favorecem ambos os caminhos. Eu tenho as minhas preferências. E o Damaso também tem as dele, né? Patrícia, boa tarde. Quais são esses dois caminhos? Eu tenho o caminho das emoções, entendidas como inatas e categóricas. Inatas e categóricas. E eu tenho uma perspectiva das emoções como não inatas e construídas. Então, tem um caminho que vai dizer que as emoções são inatas e categóricas, e outro caminho que vai dizer que elas não são inatas e que elas são construídas. Marta. Mas, olha só, eu estava estudando isso aí. A questão dessas emoções inatas, né? Ele fala sobre a raiva, sobre o medo e tal. Elas têm uma que elas vêm, né? Mas eu acho que, assim, por cada indivíduo demonstrar a raiva, essas emoções inatas, de alguma forma, ela tem que. Eu acho que ela poderia ou eu estou falando bobagem, não sei, mas uma questão de probabilidade de apresentação, mesmo que elas sejam inatas, porque teria as emoções adquiridas interferindo um pouco, de uma certa forma, né? Mas essa questão da inata, ela não é categórica. Ela é categórica como inveja, como medo, como raiva, mas ela não é categórica na demonstração dela. É isso? Então, vamos lá. Ela vai ser categórica quando eu atribuo essas emoções a categorias específicas e que não são dependentes do desenvolvimento com a sociedade. Tá. Né? Elas são ali disparadas de forma genuína e registradas no meu código genético. Mas elas têm uma apresentação categórica, não. Assim, que eu possa dizer assim, não, é de fato em todos os indivíduos, é de fato raiva, raiva, raiva em todos eles? Não, mais ou menos. Então, essa perspectiva vai dizer que sim. Ah, sim, tá. Vai dizer que sim. E aí você vai ter linhas dentro dessa perspectiva. A coisa começa a ficar mais interessante, porque assim, a perspectiva que a gente mais conhece é a perspectiva do Paul Ekman, que inclusive o Damasio cita no livro dele. O Paul Ekman ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que as emoções elas são inatas e elas estão distribuídas em 6 categorias. Né? Quais são essas 6 categorias? Alegria, medo, nojo, surpresa e quais são, gente, a outra? Alegria, tristeza, medo, surpresa, nojo e raiva. Né? Alegria, tristeza. Nossa, foi tristeza, né? Falei igual aquele político lá do. Alegria, tristeza,
medo, raiva, nojo e surpresa. Então, essas 6 categorias. Né? Alexandre, boa noite. Só que você me pergunta assim, mas só existe isso de emoções? Né? Como é que, então, eu explico o amor? Né? Ele vai dizer o seguinte, que as outras emoções possíveis, por exemplo, a emoção como estar enamorado ou enamorada, aí Alexandra, perdão, falei Alexandre, vai ser a combinação dessas 6 categorias. Então, isso vai se misturar e vai possibilitar outras categorias. Então, qualquer emoção, ela vai surgir a partir da mistura dessas categorias básicas, inatas, registradas no meu sistema nervoso. Tudo bem? Uhum. Isso assim, eu posso estar aqui no Brasil, eu posso estar numa ilha, sabe aonde essa ilha? Eu posso estar numa comunidade que nunca viu tecnologias digitais, por exemplo. Né? E aí, o que o Paul Ekman fez? O Paul Ekman ele fez justamente isso. Ele organizou uma equipe que foi fazendo pesquisas em vários lugares do mundo, e em alguns lugares muito reclusos, que não tinham contato com as ditas sociedades desenvolvidas. Parênteses para uma pequena crítica a esse termo. Né? Por isso que eu digo ditas sociedades desenvolvidas. Tudo bem. E é isso, né? Ele disse que encontrou que, mesmo nessas sociedades que nunca tinham contato com sociedades ditas desenvolvidas, elas conseguiam reconhecer e expressar essas emoções categóricas, parari, parará. Foi um grande boom, esse cara publicou vários livros, ganhou muito dinheiro, continuou ganhando muito dinheiro, até hoje. O Ekman tem um centro de ensino sobre emoções, ele dá palestras ao redor do mundo inteiro, é um cara super prestigiado e muito rico. Né? Qual foi o problema? Existiam pessoas que não concordavam com ele desde sempre. Desde sempre. Até aí, tá tudo certo, porque a ciência é feita de discordâncias. A ciência não é feita de concordâncias. A ciência é feita de discordâncias. É assim que a gente dá passos na direção do desenvolvimento científico, a partir das discordâncias, né? Com respeito e com método, sempre. E aí, nessas discordâncias, uma outra equipe decidiu analisar as publicações do Ekman. Analisar, assim, minuciosamente cada resultado, cada pergunta, cada registro, né? E quando a gente faz pesquisa científica, a gente registra tudo o que faz. Então, assim, vou dar um exemplo. Lá no laboratório, eu faço avaliação de variabilidade da frequência cardíaca, né? A sala tem que estar em silêncio. Completo silêncio. Então, assim, eu estou registrando a pessoa, alguém abriu a porta e fez... Eu tenho que anotar no papel. Então, assim, no minuto 1,13 segundos, alguém abriu a porta e fez... Eu tenho que registrar isso. Então, foram avaliar todo o estudo que o Ekman e a sua equipe haviam feito. Quando eles fizeram essa avaliação, o que eles encontraram? Eles encontraram que grande parte dos resultados estavam enviesados. O que isso quer dizer? Quer dizer que grande parte das respostas dessa comunidade afastada das sociedades ditas desenvolvidas, elas eram, em uma certa medida, direcionadas a responder algo que eles queriam ouvir. Né? É algo do tipo assim, eu posso perguntar, Marta, você está com fome? Né? Ou então eu falo assim, Marta, você está com fome, né? Percebam que a primeira, eu deixo um espaço vazio para ela decidir. Na segunda, eu meio que induzo ela a dizer que está com fome. Né? Ou então eu falo assim, Priscila, eu vou fazer um movimento aqui com a minha mão. Ó. Né? Esse movimento aqui
É um movimento que eu aprendi quando eu fui abduzido da Terra. E eu aprendi esse movimento. E esse movimento vai fazer suas orelhas começarem a esquentar, Priscila. Então, assim, começa a sentir, Priscila, suas orelhas esquentando, esquentando, esquentando. Aí eu pergunto, Priscila, suas orelhas esquentaram? Ela pode responder que sim e que não, mas para algumas pessoas, o fato de eu dizer que as orelhas delas estão esquentando induzem ela a responder que as orelhas estão esquentando. E essa equipe descobriu que o Ekman fez isso na pesquisa. Né? Aí vocês podem já desconfiar o que aconteceu. Foi aquele bafafá, e aí sai em jornal, e não sei o quê, e aí ele se defende, né? Todo aquele burburinho. O fato é que isso, para a comunidade científica, fez a reputação do Ekman decair. Sobretudo porque o Ekman, ele se desconectou da comunidade científica quando ele percebeu que essa história dava dinheiro. Então ele se afastou da universidade, se afastou das publicações, começou só a escrever livro, né? E livro a gente lê com 2 pés atrás. Artigo a gente lê com 1 pé atrás. Sabe o que a gente lê sem pé atrás nenhum? Nenhum livro. Nenhum livro. Ah, mas a gente está estudando anatomia emocional. Nossa, a gente não vamos colocar todos os pés atrás. Vamos ler com crítica. Né? Vamos ler, a gente sempre vai ler com crítica. Por que o artigo a gente tem só 1 pé atrás? Porque os artigos científicos, eles passam por revisões antes de serem publicados. Então, tem ali, você espera que tenha o mínimo de filtragem da informação. Né? Existe esse 1 pé atrás porque muita coisa passa. Né? A gente está cansado de ver diariamente trabalhos que são publicados e são publicados de uma forma completamente mal feita ou porque tinha alguém com muito dinheiro que pagou. Né? E assim, na ciência não é diferente do que em qualquer outra organização social. E por que os livros a gente coloca 2 pés atrás? Porque o livro, gente, eu posso escrever o que eu quiser. Entende? O que eu quiser eu coloco no livro. Ah, mas eu li no livro. Não interessa se você leu no livro. O livro eu escrevo o que eu quiser. Então, assim, se eu quiser escrever que eu aprendi com alienígenas, que esse movimento esquenta a mão de toda pessoa chamada Priscila, não interessa. Eu vou escrever e se alguém comprar, essa informação vai disseminar. E o Ekman vendeu e ainda vende muito livro. Muito. Quando eu falo que o cara ganhou dinheiro, eu não estou falando que ele ganhou algum dinheiro. Estou falando que ele ganhou muito dinheiro e continua ganhando muito dinheiro. Porque isso explodiu. Né? E quanto mais isso explode, mais isso tende a explodir. Porque é rentável. Né? Ah, Maestro, mas você é completamente contrário ao Ekman? Não, não sou completamente contrário ao Ekman. Mas eu sei dessa história. Eu olho para o Ekman de forma crítica. Tudo bem? Vamos agora para a segunda via. A via das emoções não inatas e construídas. Essa via vai dizer o seguinte: olha, a gente nasce com um sistema emocional primitivo que nos distancia de estímulos nocivos e nos aproxima de estímulos prazerosos. Né? Isso não quer dizer que essa resposta do corpo ela cabe em categorias definidas, em limites bem definidos. Além disso, a aparente categorização das emoções, ela vai ser dependente do meu ciclo de desenvolvimento e interação com as pessoas, com o ambiente. Então, eu vou descobrir o que é a raiva, eu vou descobrir o que é a tristeza, eu vou descobrir o que é o nojo ao vivenciar isso. E é muito provável que eu descubra múltiplas emoções que existem só em um contexto social, que existem só em um contexto cultural. Tudo bem?
Essa é uma via que o Damásio segue, né? E essa é uma via que eu sigo. Agora, de novo, eu não estou dizendo que essa é a via correta. Eu estou dizendo o seguinte: até agora, essa via foi uma via que não recebeu críticas que colocassem o método em questionamento. Não foi colocado em questionamento o método, como se tem feito isso. Como aconteceu na perspectiva das emoções categóricas. Agora, qual lado que a neurociência escolhe? Ambos. Tem trabalhos de neurociência que vão escolher as emoções categóricas e tem um trabalho de neurociência que vão escolher as emoções construídas. Não importa não importa seja um ou seja outro, a gente vai ter uma definição de emoção. Tudo bem até aqui? Não importa se a gente vai para um lado ou se a gente vai para o outro, a gente vai ter uma definição de emoção que nos cabe muito, que é a seguinte. Deixa eu só achar aqui. A etimologia da palavra emoção sugere corretamente uma direção externa a partir do corpo. Emoção significa, literalmente, movimento para fora. É isso que significa emoção. Então, o que é emoção? Movimento para fora. Essa é a etimologia, esse é o significado quando a gente analisa a palavra etimologicamente. Só que, Maécio, você não acabou de me dizer que as emoções, elas refletem a um estado fisiológico, a um estado que, sim, interage com estímulos externos, mas que também interage com estímulos intrínsecos, e que ela diz respeito a essa modulação da nossa fisiologia? Então, quando eu sinto que a minha pressão baixa por uma emoção, isso é movimento para fora? Pegaram? Entenderam o enrosco? Né? Como é que a gente desenrosca isso? A gente desenrosca isco. Nossa, preciso fazer fono. A gente desenrosca isso compreendendo que toda vivência de emoção, toda vivência de uma emoção, ela é vivida, experienciada, de um modo em que há a experiência subjetiva dessa emoção, ou seja, há uma elaboração subjetiva sobre essa emoção e há um componente expressivo dessa emoção, por mais que não se intencione essa expressão. Esse componente expressivo, mesmo sutil, ele sempre estará presente quando um sujeito vive uma emoção. Por isso, então, que a gente fica confortável em dizer que emoção é sempre um movimento para fora. Isso chega em vocês? Né? Aqui tem um ponto interessante para a gente. Qual é o ponto interessante? Emoção, seja ela categórica ou seja ela construída, não diz respeito se é um movimento para fora, não diz respeito a algo que está desconectado do sujeito, por ser um movimento para fora. Ah, mas para estar conectado com o sujeito tem que ser um movimento para dentro. Uma coisa não exclui a outra. Eu posso ter um movimento para fora que tem raízes no meu self, que se relaciona com o meu self genuinamente, né? Que eu expresso genuinamente aquilo que eu vivo e que eu elaboro, aquilo que eu tenho a experiência. Além disso, eu estou dizendo o seguinte: essa perspectiva, ou esse entendimento das emoções como um movimento para fora, ela vai, em grande parte, se estabelecer
numa compreensão de que uma emoção é sempre vivida em relação. Ah, mas eu só lembrei, foi um estímulo intrínseco. Bom, essa lembrança não tinha ninguém? Não tinha nenhuma relação nessa lembrança? Estão entendendo o que eu quero dizer? Toda emoção prediz a existência de uma relação. Prediz a necessidade de contato com o ambiente. E com ambientes pessoas. É ambiente natural e ambiente pessoal, social. Então, nunca é uma vivência, uma experiência que a gente chama ensimesmada, sabe? Vocês entendem o que eu quero falar com ensimesmado? Nem todo mundo conhece essa palavra, né? Ensimesmado é só em si. Não, é em si também, mas é em relação. Não existe emoção que surge independente de uma relação, quaisquer que seja. Né? A gente chegou na segunda página do capítulo. Né? Tá indo, gente? Tá chegando em vocês? Eu tô tentando acompanhar aqui as faces de quem eu vejo. Mas vocês me digam, né? A ideia aqui é pra gente. E o sentimento, Maércio? E o sentimento? Só pra gente fazer um pequeno fechamento. Até agora eu disse o seguinte. Eu citei para vocês uma distinção histórica e muito favorecida no senso comum, que é a distinção entre os sistemas mais antigos e os sistemas mais recentes. Eu propus uma outra nomenclatura para o sistema límbico, nomenclatura essa adotada como sistema integrador, e eu justifiquei o porquê desse nome. Além disso, eu expus uma não superioridade do neocórtex sobre o subcórtex, e sim, eu expus uma troca contínua em mão dupla entre esses sistemas. Além disso, eu trouxe duas possibilidades de compreensão do que são emoções, enfatizando a crítica à perspectiva das emoções categóricas, mas não jogando elas no lixo. Eu não estou jogando as emoções categóricas no lixo. Eu estou dizendo que o Damaso vai adotar a linha das emoções construídas. Eu dei uma definição para emoções. Eu trouxe a etimologia da palavra emoção, o significado etimológico da palavra emoção, para dar suporte para a nossa conversa, entendendo emoção como um movimento para fora. E eu justifiquei que esse movimento para fora não abandona o sujeito, porque ele nasce de uma reflexão também intrínseca, sobretudo intrínseca, mas que é intrínseca em relação. Tudo bem? Rebobinei a fita aqui. Nossa, rebobinei a fita... como é que fala? Expõe a idade, né? Tudo bem? E o sentimento? O sentimento, de uma maneira muito... A gente vai definir o sentimento de uma maneira mais interessante. Mas o sentimento é um rótulo, uma capa, um ato de polimento feito pelo pensamento, pelo raciocínio, pela elaboração, pela reflexão, pela imaginação das emoções. O sentimento dá contorno às emoções. O sentimento, ele não só dá contorno, mas ele dá uma certa linguagem às emoções. Uma linguagem
por muitas vezes genérica, comum, pública, coletiva, partilhada, enquanto as emoções nem sempre são fáceis de serem delineadas, contornadas, ao ponto de serem partilhadas coletivamente, publicamente. O sentimento, sim. E é aqui que a gente compreende que um elemento não está dissociado do outro. Eles estão em trânsito o tempo inteiro. Só que esse delineamento, essa busca por uma certa linguagem, ou aquilo que a gente, por muitas vezes, esse ato de trazer a luz da consciência, craseado, né? A luz da consciência, é quando a gente elabora as emoções, as contornando com sentimentos. A gente traz a luz da consciência. E esse processo, ele nunca, nesse caminho, ele nunca vai desconsiderar quem? O corpo. Então, essa elaboração, ela não é só nessa camada metafísica. Essa elaboração do próprio sentimento, ela é encarnada. Ela é encarnada. E é por isso que eu tenho sentimento, logo eu existo. Eu tenho a percepção da minha existência quando eu reconheço que o contorno das minhas emoções, portanto, os meus sentimentos, eles surgem, eles são elaborados pela reflexão e pela experiência da minha própria carne. E de como essa carne viveu até aqui e continua vivendo. Nós temos 6 minutos e eu gostaria de ouvir a voz de vocês. Assim, só me digam, né? Cheguei até vocês, me falem. Porque a gente vai continuar, semana que vem a gente continua. Digam aí. Não me abandone. Se é que eu entendi direitinho, ele vai falando sobre sentimento, depois ele fala sobre sentimento de fundo. Esse sentimento de fundo me chamou muita atenção na medida em que eu interpretei, acho, não sei se certo ou errado, mas eu interpretei como se fosse aquilo que eu sou internamente, como a minha essência. Aí a gente tem toda a gama do que vem, do que a gente vai adquirindo, desenvolvendo durante o processo de vida, né? Mas esse sentimento fundo, ele tem que ser altamente respeitável para você poder entender o resto. Porque, por exemplo, quando você trabalha alguma coisa lá do passado, uma emoção que você não gosta, que você está trabalhando em cima dela, o corpo ele vai reagir em cima disso, se você começa a trabalhar. Nessa reação, esse sentimento fundo, ele tem que ser sustentável para você poder entender essa reação desse como é que se diz, desse trauma que você teve, vamos supor. Você entendeu o que eu estou falando? Porque sem esse sentimento fundo, sem sentimento preparado, esse entendimento que você tem de você não consegue fazer um trabalho de um processo lá atrás sobre um trauma ou uma coisa qualquer, senão você vai ficar misturado, você vai ficar desequilibrado. Ou estou errada? Não, está certíssimo. E esse sentimento fundo, ele vai ser sustentado pelas formas do seu corpo. Uhum. Né? E pela maneira como essa excitação, ela acontece, ela te acontece. Né? Como essa excitação está presente, como você tem a experiência dessa excitação. Não só a forma, o shape externo, né? As formas, as suas cavidades, as suas bolsas internas, como você experiencia essa anatomia emocional. Mas a gente vai chegar ainda mais fundo nisso, mas você está certíssima. Daí a necessidade da elaboração, né? Daí a necessidade da compreensão maior, né?
para você poder, como é que se diz? Não é definir, mas para você poder ajustar essas mudanças, né? Entendi. O Kahneman tem um livro chamado Realidade Somática. E muitas vezes, quando eu dou aula a partir desse livro, eu pergunto assim: como é que nós nos tornamos reais? Ah, mas que pergunta idiota, né? Como assim? Eu sei que eu sou real. Tá, então eu vou reformular. Como é que nós temos a experiência de sermos reais? Né? Essa é uma questão do livro. É uma questão que dialoga com o que a Marta disse. Essa confiança e a experiência de se tornar real, ter a experiência de se tornar real, ela é mediada pelo corpo. Ela é mediada por esses fundos que essas camadas de fundo que o Antônio Damasio propõe. Essas camadas ou essas marcas somáticas, né, que estão presentes. Né? Isso compõe quem eu sou. Isso compõe a realidade de mim mesmo. Como eu me realizo diariamente. Como eu me realizo no meu trabalho. Como eu me realizo no meu processo de criação. Como eu me realizo no meu processo de adaptação, no meu processo de clínica, ou que algumas pessoas vão chamar de processo de cura, de resiliência, e por aí vai. Você pode escolher a palavra que você quiser, que mais fizer sentido para você. Né? Mas isso não está distanciado de uma marca encarnada. É louco. É louco. É louco. É louco porque, assim, parece que é trivial. Parece que é trivial. Mas não é. Não é. O distanciamento do próprio corpo, o distanciamento da experiência do próprio corpo, não é algo trivial. Né? Não é simples. Não é simples nos tornar real. E não é sempre que a gente se torna real. Né? E se tornar real a gente não vai nem entrar nessa seara agora, mas se tornar real é também se localizar no presente. Se tornar real também é se localizar no presente. E é se localizar no presente com a sensação com a sensação de presentificação. Não é só com a ideia de presentificação. Então, a minha realidade, ela é construída não idealmente, mas corporalmente. Vocês entendem o que eu quero dizer como idealmente e como corporalmente? Sabe aquele exercício de você... Isso eu faço sempre com criança, eu faço isso com todo mundo, né? Mas com criança e com adolescente eu faço bastante. Você pega assim, desenha a si mesmo, né? Desenha a si mesmo. Muitas vezes, esse desenho não expressa quem a pessoa é. Expressa quem a pessoa quer ser. Ou idealiza ser. Eu trabalho com dança, né? Você desenvolve mecanismos de expressividade sem ter a realidade de si próprio? Qual é essa expressividade que surge de alguém que idealiza a própria existência? Hello? Hello? Ah, eu vou ensinar bracinho, então, perninha, eu vou passar alongamento, vou colocar a pessoa toda de uma roupa bonitinha e vou pôr para dançar. Não é por aí. Né? Pode até pôr para dançar. But I'm so sorry. Quem tem olhos verá. Ufa! Tudo bem?
Semana que vem vamos continuar, tá? No mesmo horário. E aí eu vou tentar caminhar um pouquinho. É porque eu sou tão apaixonado por isso que eu vou devagar, entendeu? Tudo bem assim? Eu acho um crime eu passar batido, sabe? Só para falar que leu os 2 capítulos. Então vamos assim, tranquilinho, né? De boinha, assim. A gente, se não der para acabar semana que vem, a gente faz mais uma, tá? E amanhã, no mesmo horário, tem sessão do Bioenergético, quem quiser. 18 horas, é o mesmo link. Sim, podemos publicar isso no YouTube? Acho que não teve nenhuma questão, né? Às vezes, quando tem alguma questão íntima, assim, eu não coloco. Aí a gente decide juntos. Sim? Então, obrigado pela companhia. Nos vemos semana que vem. E aí, quem quiser aparecer amanhã. E quem tá no grupo, a gente se vê à noite. Daqui a 1 hora. Boa noite. Obrigado. Até já, obrigada. Tchau, tchau.